Bom dia, boa tarde, pessoal. Ah, como vocês podem ver, me chamo Gerson Ricardo e eu estou trazendo esse vídeo para tentar explicar um pouco sobre a nossa atividade 3, que vai tratar justamente dos tipos textuais, ok? Então peço que vocês me acompanhem e que a gente possa aprender juntos. Vamos lá. Atividade 3 de português. Meu número do WhatsApp para contato está aqui. Caso vocês queiram, é só me adicionar lá no WhatsApp. Bem, com relação aos tipos textuais, nós temos 6, né? Os textos narrativo, textos dissertativos, descritivos, expositivos e textos injuntivos. Cada um desses tipos textuais vai se referir a um tipo de texto diferente. Por exemplo, textos narrativos vão trazer textos com características narrativas, que possuem, né, uma narração, ou seja, tem um narrador. Você vai encontrar narradores, você vai encontrar os personagens, geralmente contido em quê? Em contos, fábulas, romances e entre outros. Textos dissertativos. O que seriam eles? São textos que buscam dissertar, ou seja, discutir um certo assunto. Dependendo do tipo de texto dissertativo, você vai tentar argumentar sobre algo, né? Temos o texto dissertativo argumentativo, que busca justamente argumentar sobre um fato, sobre um ponto de vista que ele pode ou não tentar de convencer. Temos o texto descritivo, que, como o próprio nome já diz, ele descreve passos a passo alguma coisa. Pode ser um cenário, um ato de uma pessoa, pode ser qualquer coisa que seja descrita. Um exemplo básico. Imaginemos um texto em que conta a história de um personagem que está andando pela rua. E aí esse texto começa a descrever como essa rua, as casas, os muros, se tem árvores, se tem buraco ou não, se é uma rua bonita ou não. E logo agora você percebe que um texto, um tipo textual, pode estar contido dentro do outro. Por exemplo, eu usei um exemplo de um texto narrativo, ou seja, uma história de uma pessoa que está na rua e que começa a descrever o cenário à sua volta. Então, um texto ele pode ser narrativo e descritivo ao mesmo tempo. Vai depender aí de cada texto. Temos os textos expositivos que buscam justamente expor alguma coisa. Ele não vai tentar te convencer, apenas expor uma informação. Essa informação, por exemplo, a gente pode observar em uma notícia, né? Uma notícia ela tem como característica ser um texto expositivo. Também um, uma placa que busca informar a pessoa de alguma coisa, né? Sobre uma doença, sobre um determinado lugar, uma história. Isso é um texto expositivo, ele não está te buscando te convencer de nada, apenas expor uma informação a mais. E temos os textos injuntivos, que são textos que buscam te ensinar algo passo a passo. Um exemplo disso é a bula de remédio aí na sua casa, ou um manual de instruções de um brinquedo, de um celular. Ele vai te ensinar o quê? A mexer no celular, a como ligar, a como configurar uma receita de remédio, né? Uma bula de remédio que vem na caixa de remédio. Ele vai te ensinar a tomar esse remédio, a
os horários, a dose. Isso é um texto injutivo, beleza? Espero que vocês tenham entendido essa questão, ok? Vamos lá. Então, antes de a gente continuar, existe uma coisa que vocês precisam entender que vai estar lá dentro da atividade que pode causar confusão. Temos os tipos textuais que eu expliquei agora há pouco, né? Que são esses tipos textuais aqui: narrativo, dissertativo, descritivo, expositivo e injutivo. Esses são tipos textuais. Qual o objetivo desses tipos textuais? É a forma como eu vou apresentar um texto ao leitor. No caso, você ou eu, ok? E aí, dentro desses tipos textuais, tem um subgrupo chamado gêneros textuais. O que são esses gêneros textuais? Vamos lá. O gênero textual tem função social específicas que são pressentidas e vivenciadas pelos usuários da língua. Ou seja, um gênero textual ele tem uma função social. Ele tenta te passar, vamos dizer assim, uma informação, uma crítica. Ele tenta abordar algum assunto dentro da sociedade. Por exemplo, o gênero textual pode simplesmente abordar, vamos supor, a forma como as pessoas estão lidando com o coronavírus. Ele pode buscar criticar, por exemplo, a forma como as pessoas estão levando essa doença. Isso é uma função social. É uma função social de você o quê? Criticar um ato que, ao ver do autor que está escrevendo, é algo equivocado, algo errado que está sendo praticado dentro daquela sociedade. Então, resumindo, tipo textual é a forma, é a camisa, é a roupa como o texto, né, vai se apresentar. O gênero textual, ele é o que? Ele é basicamente um grupo, né? Um subgrupo, um grupo menor de textos que tem uma função social de discutir alguma coisa, alguma, vamos dizer assim, alguma, algum vício, alguma coisa que esteja acontecendo naquele momento dentro daquele grupo social, daquelas pessoas, né? Você pode, por exemplo, a função de um gênero textual, ele pode discutir o amor, ele pode discutir a saudade, a solidão, ele pode discutir, por exemplo, como eu citei, a forma como as pessoas abordam determinada doença, ele pode discutir o mau caratismo, ele pode discutir a falta de desonestidade, né? Você nota que o gênero textual está muito ligado a essas questões humanas, sociais, ok? Então, alguns exemplos aqui para facilitar para vocês. Temos o gênero textual em textos narrativos, certo? Então, o que eu quero dizer é que temos o tipo textual narrativo, certo? Na qual você vai ter o gênero textual que se utiliza desse recurso, o narrativo. Por exemplo, temos o conto, biografia, fábula, romance, lenda, novela e carta. Todos esses aqui, todos esses tipos de textos aqui, eles se usam do tipo narrativo para contar a sua história, para narrar um acontecimento, né?
Espero que tenha ficado claro para vocês, ok? O que é um gênero narrativo? São gêneros que possuem o quê? Personagens e narrador. Um conto você vai encontrar um narrador e personagens. A biografia, a fábula vai encontrar personagens, narrador. O romance, a lenda, a novela e a carta tem um narrador que é justamente a pessoa que escreve. Temos também o que? O gênero textual em textos expositivos, que busca o quê? Expor uma informação, sem necessariamente defender um ponto de vista. Vamos ter o resumo, a resenha, a reportagem, o verbete de dicionário. Para quem já olhou o dicionário, ele busca justamente informar sobre o significado daquela palavra. E o cardápio. Sabe quando você vai lá na lanchonete e tem um cardápio dos tipos de pizza e dos tipos de lanches que tem lá? Isso é um texto expositivo, porque ele só está te buscando informar o que tem ali. Entendeu? Beleza? Vamos continuar. Temos os gêneros textuais em textos descritivos, que são o quê? Eles descrevem algo. O diário. As meninas que gostam de um diário. O diário serve para quê? Como o nome diz, ele vai descrever o dia a dia da pessoa, aquilo que aconteceu, se aconteceu algo triste, algo que ela resolve por algum motivo relembrar e guardar para si alguma coisa de especial. E temos o relato de viagem, né? Sabe quando você viaja e decide, e o professor pede para você fazer, sei lá, uma redação que você conte como fossem suas férias. Aí você viajou para a praia, para algum lugar. Quando você está fazendo isso, você está relatando como foi sua viagem. Isso é um gênero textual descritivo. E aí temos os gêneros textuais injutivo, que tem justamente, né, essa questão de ensinar algo passo a passo. Como vocês verem aqui no exemplo, né? Vocês vão ter a receita de bolo, de algum tipo de prato a se fazer, um manual de instruções de um controle remoto, de um videogame, de uma televisão, de um celular, que busca te ensinar como mexer naquele equipamento, regras de um jogo, né? É um texto injutivo. Por exemplo, o livro de regras do futebol é um texto injutivo. A bula que vem na caixinha de remédio, que vem aquele papelzinho que vem ensinando como tomar o remédio, e a lista de compras também é um texto injutivo que busca o quê? Informar aquilo que pretende se comprar. E aí, por último, temos aqui os gêneros textuais de textos argumentativos. Ele vai o que? Argumentar um assunto, podendo defender ou não certo ponto de vista, ou também tentar te convencer ou não daquilo. Por exemplo, um artigo de opinião, uma crônica, um editorial, uma carta, se endereçada à sociedade como uma carta aberta e redação de uma prova, certo? No Enem, por exemplo, claro que vocês ainda estão um pouquinho longe disso, mas no Enem, o que ele se pede? Uma redação para você defender um determinado ponto de vista. Por exemplo, faça uma redação sobre sobre a pena de morte no Brasil. Então, o que você faria? Você faria uma redação, um texto, onde você vai dizer se é ou não a favor da pena de morte no Brasil. Ou seja, independentemente se você for a favor ou não, você está o quê? Argumentando. E você vai utilizar o quê? De argumentos para defender seu ponto de vista. Não é só chegar lá e dizer assim, ah, sou a favor e pronto. Você tem que dizer o porquê. Isso é uma característica do texto argumentativo. Bem, é isso, pessoal. Por enquanto ficamos aqui e vejo vocês nos próximos vídeos
onde eu vou trazer mais informações acerca do assunto tratado. Obrigado a todos e até mais.